Voltamos com TV Casa Cor ao vivo, aquele momento do abraço. Muito bom, Renato. Bom, tudo bem? Eu já tinha dado o abraço antes, aproveito para dar um abraço de novo. Esse é o Renato Mendonça, não tinha feito Casa Cor ainda. E estreia em Casa Cor com uma casa de 48 metros quadrados, que já é um desafio pelo tamanho. Fazer uma casa completa aqui. Então foi quase um trote. Não, foi uma oportunidade, né? Eu quando recebi esse espaço de 48 metros, ele tem uma parede, né? Aqui que divide em dois ainda. Eu falei, vai ser um grande desafio, mas vamos fazer, né? Topei. E a gente trabalhou aqui da melhor forma possível para aproveitar cada cantinho. Eu acho que quando os espaços são pequenos, cada cantinho importa. É como a nossa casa, como a nossa vida. Então eu trabalhei muito bem, pensando bastante, com muito carinho, muito cuidado para chegar no que a gente chegou aqui. Muito bem, quando você olhou o master plan de Casa Cor, falou, tinha ainda dúvida, pô, será que eu escolho um espaço tão pequenininho? Muitas vezes as pessoas começam em Casa Cor fazendo um banheiro funcional. Quando eu passei por aqui, naquela visita técnica que a gente faz para conhecer os espaços, eu entrei nesse espaço e realmente me identifiquei. Eu acho que eu busquei vir sozinho, num segundo momento, e senti, para ver se eu seria escolhido por esse espaço. Foi mais ou menos esse sentimento. E vi que aqui tinha um potencial para colocar a minha essência, o que eu gosto de fazer, quem eu sou, o que eu aprendi na minha vida para chegar até aqui. E foi aí que eu falei com a organização da Casa Cor, eu falei, acho que esse é para mim. Muito bem. Você é de São Paulo, Renato? Eu sou de São José do Rio Preto. Interior de São Paulo? E isso fica a quase 500 quilômetros de São Paulo, mas estou em São Paulo há quase 20 anos. É região de Ribeirão, ali um pouquinho para cima? Próximo, um pouquinho para cima. Próximo de Ribeirão. Aí você fez faculdade aqui em São Paulo, então? Sim, vim para cá em 2002 para fazer faculdade, fiz Mackenzie, depois disso fiquei. E acho que não tem muita ideia de voltar, né? Uma vez que a gente começa a trilhar um caminho, a gente segue em frente com ele. Tem uma turma grande de mackenzistas aqui em Casa Cor, né? Um grupo que se encontra aqui. Mais ou menos a sua época? Mais ou menos. Acho que eu sou um pouquinho mais velho do que eles. Bia, tem Nildo. Tem. Poxa. Quem mais que era mackenzista que falou pra gente? Eu quero um dia fazer só reunião de mackenzistas aqui. A gente vai fazer esse vídeo. Maravilhoso, me chama que eu venho. Lógico, vou chamar sim. Agora vamos falar dessa casa. Nós começamos pelo quarto. Na verdade, tudo unido. Se você não tivesse essa parede aqui, provavelmente você faria tudo unido. Eu acho que se não tivesse essa parede, seria bem diferente. O que acontece? Quando eu recebi esse espaço, Marcinha, eu recebi ele como sendo a casa do boulanger. Porque aqui do lado a gente está com a boulangerie. Entendendo dessa forma, eu falei, quem é essa figura? Quem está aqui dentro do meu espaço? Quem é esse meu cliente? É um chefe de cozinha, é um cara jovem, é um cara preocupado com o meio ambiente, é um cara que faz o plantio do próprio alimento, evita o desperdício. Eu falei, por onde a minha visita vai entrar? Me colocando na posição desse morador? Pela cozinha. É o meu espaço, é o que eu gosto de fazer, é onde eu me identifico, é onde eu me encontro. E aproveitei essa parede que divide o espaço para criar a cozinha de um lado, trazendo dentro do possível proporções generosas, e do outro lado a integração de uma suíte, de um apartamento. Então vamos fazer o seguinte, eu abri o programa aqui, as pessoas um pouquinho já viram a cozinha, a suíte. Já que as pessoas entram no seu espaço e também na Casa Cor pela cozinha, a gente vai começar a contar a história da seleção dos materiais por aqui. A casa está aberta hoje, então se passar alguém na nossa frente é normal, porque estamos no espaço de 48 metros quadrados. Vamos ficar aqui, ó, Renato. A gente tinha então uma área, já uma pré-divisão que o espaço te proporcionou. Então as pessoas entram por aqui e encontram essa cara de chalé. Porque você tinha um pé direito baixo, além de tudo. Exatamente. A gente entra por um pé direito de 2,70 m, mais ou menos, e a gente sai por um pé direito de 2,20 m. Considerando 2,20 m na arquitetura, é realmente muito baixinho. E aí, o que eu quis fazer aqui? A pessoa seria recepcionada com essa pedra, que é o pé da nossa mesa, que é uma pedra bruta, se chama gneiss. É uma pedra que eles falam que é uma pedra velha porque ela é porosa, e geralmente ela é uma pedra de descarte se não houvesse o seu beneficiamento,
que é o tratamento dela em função das nossas necessidades. Ela é uma pedra que pesa mais de 200 quilos. O que ela representa para mim, dentro do meu conceito? É aquela peça que existe no espaço do meu cliente. Sabe, aquela intervenção que existe, você não pode negar, não deve negar, porque ela mostra história. O que eu fiz? Abracei ela com a mesa, transformando ela num ponto de sustentação. Agora, então, na verdade, você, na criação dessa história, o seu cliente já teria essa pedra aqui. Sim, na verdade, o espaço já teria essa peça, né? Da mesma forma, quando eu recebi esse espaço, eu quis descascar essas paredes. E não é só um elemento estético, sabe? Isso traz até uma reflexão. Qual é a história desse local? Qual é a história da sua casa? Qual é a sua história? Para a gente poder trazer isso para dentro de um projeto, para que essa identificação seja quase que imediata. Então nós, ao invés de descascarmos as paredes do jockey, nós colocamos todos os tijolos de demolição, pensando exatamente nessa proposta. Parte desses tijolos já existiam? Parte existia sim, mas parte não existia. Uma história, o Darlan, que é o nosso arquiteto de Casa Cor, estava me contando que tem uma história de uns tijolos que foram aproveitados em um outro espaço aqui na casa. Exatamente. Esses tijolos são de demolição, são feitos de barro, queimados em fornos. E a gente teve sobra de tijolo, né? A gente sempre calcula dentro da arquitetura um percentual a mais, que é um percentual de segurança. E eles sobraram, a gente aproveitou quase que 100%, não tivemos perda de material. Se não fosse a sobra, nós passamos... Calculado. Já calculada. Nós passamos para o Gustavo Neves, para que ele pudesse fazer a textura da parede do espaço dele. Um espaço que vocês vão ver em outro momento, em outro programa. Então, quer dizer, aqui não teve sobra, é uma preocupação muito grande de Casa Cor. Nós temos, inclusive, um Instagram que é Casa Cor Sustentável, em que a gente conta um pouco das nossas propostas, das nossas atitudes e ações de sustentabilidade na obra. Bom, você descascou, já que o Denis já mostrou ali em cima, tem a história das vigas, mas as vigas não são originais. Nesse espaço a gente tem 2 vigas originais. Elas têm espessuras maiores e elas possuem a característica de uma viga de concreto. Pensando nisso, eu não quis rebaixar o forro, Marcinha, eu quis manter esse forro mais alto. O que eu fiz? Criei essa sequência, esse ritmo de vigas, que são vigas feitas em tábua de pinos carbonizada. E aí eu aproveitei para esconder as vigas existentes e criar esse ritmo e esse jogo de vigas que leva a cozinha até a área do dormitório, né? Você criou a continuidade aqui. Você também revestiu a parede que divide cozinha do seu quarto com o mesmo material? Foi, exatamente. Aqui eu busquei uma cozinha escura, preta, para quebrar um pouco o paradigma de que o preto fecha o espaço, o preto prejudica a iluminação. Eu acho que uma vez que isso é pensado, a gente consegue trabalhar de uma forma que traga um efeito contrário. A iluminação, ela tem que ser pontuada onde realmente nos interessa, né? Seja uma área de fogão, uma área de trabalho, a cuba da sua cozinha. Mas nesse caso, até o próprio formato desse telhado, essa inclinação, trouxe uma perspectiva muito interessante para o projeto. Então o preto trouxe profundidade. A nossa casa não é grande. E quando você entra nela, você vê que parece que ela tem um fundo recuado. Hoje, quando a gente fez o título do programa, em que eu falava que a casa tem 48 metros quadrados, eu me surpreendi. Porque eu falei, não, acho que tem mais lá, deve ter uns 60. Não, tem 48 metros quadrados. Tem 48 metros calculados, exatamente. Muito calculados. Atrás da gente, você deixou o tijolinho lá, mas fez aqui quase um frontão alto de bancada. Aqui, esse frontão, eu quis acompanhar a altura das estantes. Então, todo o projeto foi pensado por completo, como um todo. Eu sabia qual estante estaria nas laterais, fazendo esse apoio de cozinha, trazendo os objetos à mão. Então, pensando numa situação real, é uma cozinha compacta, completa e fácil de lidar, né? Prática, funcional. O frontão, ele buscou acompanhar essa altura
e trazendo também o contraste entre o silestone, entre esse material, que é um material novo, um material resistente, com o tijolo, que é um material antigo, um material poroso, mas que traz um acolhimento. Você vai ver por todo o nosso espaço que existe sempre esse contraste do que é muito antigo e o que é muito novo, e como isso conversa muito bem. Bacana, não? Aqui a gente vê, agora tem 3 planos, ali é gesso acartonado? Isso, aqui é uma parede de drywall, até para poupar as paredes originais do espaço, do jockey, e a gente aproveitou essa contraparede para fazer a iluminação indireta do espaço todo. Depois a gente vai olhar de novo, por todo o espaço eu tenho uma faixa branca que solta a iluminação para cima, iluminação para baixo, contorna o nosso espaço, às vezes como pedra, às vezes como marcenaria, às vezes como painel de cabeceira, e depois ele vira em formato de persiana de madeira. Bacana, a gente vai olhar, vai acompanhar essa linha. Eu falava que a Casa Cor esse ano é a Casa Cor dos detalhes, eu não sei se você já teve tempo de percorrer todos os ambientes, teve tempo? Teve esse tempo? Pouquíssimo. Ontem eu consegui olhar 2 espaços, que eu gostei muito, inclusive, mas só. Que a casa é muito grande, mas a gente vem aqui e fala, você viu o frontão da pia do Renato? Aí você vai observar, você viu que é curvo ali, que tem um detalhe curvo. Você precisa de tempo para observar tudo isso, né, em Casa Cor. Eu acho que realmente a diferença está nesses detalhes, né? Porque um frontão, uma bancada reta, mais comum, funciona, é bonito sim, mas a gente precisa trazer alguma inovação. Eu acho que as pessoas que visitam esperam por isso, né? Inovação, detalhe, isso traz diferença, porque isso é simples de ser colocado em prática dentro da própria casa. As pessoas têm passado por aqui e falado, esse é o espaço, adorei. Muito. Gostoso isso? Muito, é uma delícia. Assim, eu acho que é a confirmação de que o espaço deu certo, né? Que foi aceito. E isso realmente era uma preocupação para mim. Bacana. Vocês já viram a mesa, o Denis já mostrou bem. Repararam no ponto de luz para valorizar a pedra. Daí a gente vem até aqui, tem os 2 cooktops também colocados sobre o silestone. Aqui a gente tem uma máquina de lavar... Uma máquina de lavar louças. E isso é uma máquina da LG de lavar louças. Então é uma máquina grande que comporta bastante louça. Eu acho que o jovem hoje, assim como é um pouquinho preguiçoso para lavar louça, né? Eu acho que uma máquina de lavar louça, um cooktop, o forno e um refrigerador são fundamentais dentro de uma cozinha. Por isso que eu falo, é compacta, mas tem todos os utensílios que a gente precisa, né? Sim. Adorei também o ponto de iluminação aqui na própria bancada. Vocês conheceram, então, a cozinha, viram que é todo revestido, mesmo revestimento, que é o Pinus... É um Pinus carbonizado, exato. A carbonização é um processo japonês. Então, quando a gente fala de tecnologia, Marcinha, eu entendo que a tecnologia não está só na economia da água, no ar-condicionado que poupa energia. Eu acho que a tecnologia está também nesse sistema de carbonização, está no piso, que é um piso cerâmico queimado, que reduz a temperatura do espaço e poupa o uso de um ar-condicionado. Eu acho que está sim na iluminação de LED, mas está também no tapete de tear, que há muito tempo atrás foi desenvolvido e feito manualmente. Então acho que quando a gente pede personalização, exclusividade, não tem outra forma. É isso. E além disso, trabalha com a lã, pode trabalhar com o sisal, com o chenille. Isso aquece, acolhe, que é a principal intenção do nosso espaço. Bacana. As pessoas mandaram comentários e perguntas. Bom, sabe que hoje você tem uma tarefa. Uma tarefa aí bastante difícil. As pessoas participam pelo YouTube e pelo Facebook do nosso programa. Então, hoje, a gente quer convidar alguém a vir à Casa Cor, a gente quer mandar um convite de Casa Cor São Paulo para alguém. E a gente vai mandar o convite para quem enviar perguntas para cá, via Facebook ou via YouTube, tem que ser via Facebook ou via YouTube. A Bia está ali pegando as perguntas e você é que vai selecionar, dentre todas as perguntas, a que você achou mais interessante e para quem você vai mandar um convite de Casa Cor São Paulo. As pessoas vão mandar pergunta, já estão mandando, a Bia está anotando todas, vai te mostrar. A gente vai para o espaço da Patrícia, vai mostrar, primeiro a gente vai mostrar o seu, mas acabando aqui a gente vai para o espaço da Patrícia, vai mostrar o da Patrícia, vocês continuem mandando perguntas, que o Renato vai estar com a gente, fazendo a seleção das perguntas e dizendo para quem a gente deve mandar um ingresso de Casa Cor São Paulo.
Pode ser? E já tem observações, o Heitor mandou aqui pelo Facebook, o Heitor Wellington. Que ambiente mais lindo, de fato, um ambiente maravilhoso. A Ângela Alves pergunta da torneira. Essa é aquela torneira dupla que filtra da Deca? Isso, essa é uma Deca Twin, no acabamento Black Matte. Nesse caso, a gente optou pelo uso da torneira somente com água gelada. E você tem o acionamento, ou a torneira com água natural, ou a água filtrada. É uma praticidade, não é? Muita praticidade. Então, provavelmente por aqui sai água filtrada, Exatamente. por aqui água normal. Quando você aciona para trás, você tem água filtrada e para frente, a água normal. Uau, maravilha. E ainda gelada? Não é gelada, é natural. Natural. Falei, não, porque ele falou, não, água gelada? Não, tá bom. Então a gente mostrou aqui, se tiver mais perguntas, vocês vão anotando para mim, que a gente vai mostrar de novo agora a área do quarto e banheiro. Estamos ao vivo, você pode compartilhar esse link, fazer comentários, mandar para o grupo da família. Cadê o pessoal de São José do Rio Preto? A caravana chega dia 6. A caravana de São José do Rio Preto, teve tempo de mandar o link para eles? Mandei. Então, olha, pessoal de São José do Rio Preto, quero perguntas daí. Vocês vejam que a casa está aberta, então tem bastante gente. Tem duas maneiras de aqui observar o seu espaço. A pessoa pode sair por essa porta ou tem um corredor do lado de lá, pode sair por lá e aparece aqui, ó, tá vendo? Exatamente. É isso mesmo. Isso fazia parte do fluxo de Casa Cor. Pra gente hoje é ótimo para a apresentação do programa. Porque enquanto a gente está aqui, as pessoas passam por aqui, pela cozinha, depois passam por lá. Então, vamos continuar olhando. Chama muita atenção a pedra, obviamente, é uma pedra trabalhada, mas parece uma pedra bruta, que você usou tanto na mesa, quanto naquele apoio, na bancada da cuba, e também na banheira. Isso daqui eu já vi muitas fotos no Instagram. Está todo mundo querendo saber como é essa instalação. Ela é tão grande, é rústica e ao mesmo tempo tão leve. Ela é bem robusta, né? Essa é uma pedra que se chama gneiss, é a mesma pedra que como você falou, do pé da mesa. A gente escolheu esse bloco, foi escolhido a dedo para que tivesse as proporções que a gente precisava aqui para o nosso espaço. Bom, as paredes do jockey, elas são paredes antigas, a gente não poderia entrar com essa sustentação direto na parede. O que nós fizemos? 2 pilares laterais, em aço, fizemos uma sapata embaixo de cada um desses pilares, envolvemos esse pilar com uma chapa de aço, colocamos 2 vergalhões e fizemos o encaixe da pedra. Então ela está toda sustentada, suportada por uma estrutura metálica. Que ali ela está presa, na verdade ela está presa embaixo também, porque fica parecendo que está flutuando, que está presa com muito docemente naquela parede de madeira, não é? Não é isso, é exatamente essa sensação que a gente quis trazer. Ela está flutuando, ela tem uma leveza em cima de uma pedra de mais de 200 quilos. E a cuba é uma cuba da Deca, a torneira também foram colocadas sem maiores problemas na própria pedra. Exatamente, porque se você trouxer isso para uma situação real, para a casa de um cliente ou para dentro da sua própria casa, a gente consegue sim colocar um sistema de sifão, fazer toda a parte de escoamento de água e fornecimento de água também, tranquilamente. Aí a gente tem a história das persianas que também fazem essa continuação da faixa branca no espaço todo. E isso, como eu falei para você no comecinho, elas seguem exatamente a mesma altura que a gente tem das paredes, permitindo ali embaixo que a gente veja a fita de LED, essa luz indireta. Agora, nesse lado, na área do quarto, você faz uma divisão, uma leve divisão com esse outro tipo de forro, né? Isso, eu quis fazer do banheiro um ponto de transição entre um ambiente mais escuro da cozinha, onde a gente tem a madeira preta, com o espaço do quarto, que tem essa parte mais branca, né? Desde o painel de cabeceira passando pelo forro. Esse forro é um forro ripado, né? Que foi feito em MDF, um MDF amadeirado, bem clarinho, trazendo um pouquinho desse conforto aí. Esse é de um parceiro novo de Casa Cor, que é a Green Plaque. Isso mesmo, correto. Eles são lá do Mato Grosso do Sul. Green Plaque é lá do Mato Grosso do Sul. Olha, meu amigo Neto Porpino está passando bem ali, de lá de Belém do Pará, São Paulo e Belém do Pará. Muito bom. Aí ele falou aqui do forro. Um beijo para o meu amigo Neto Porpino. Falou do forro, então o forro obedece o mesmo caimento do resto, mas tem essa leve divisão. Chegamos, a banheira também é a mesma pedra, está lá, ela é esculpida e por dentro é o mesmo material.
Por dentro a gente tem o Silestone, né? Só a pedra bruta, ela não seria suficiente para manter a temperatura da água ou mesmo para manter a estanqueidade dessa água. Então a gente optou por 2 tipos de material para poder executá-la. Muito bem, temos tantas perguntas. Muito bem, continue mandando suas perguntas. Hoje o Renato vai selecionar a melhor pergunta para dar um ingresso para a Casa Cor São Paulo. Então, se você está assistindo ao programa pelo Facebook ou pelo YouTube, pode continuar nos escrevendo. Roseli Cacheiro, pelo YouTube, olha, um beijo para a Roseli, manda aqui uma pergunta sobre a cozinha. Pergunta se a inspiração da cozinha foi uma fazenda com ar modernista. Olha onde que é. Olha os contrastes como resumo. Eu acho interessante esse tipo de pergunta, porque sim, uma casa de fazenda mais atualizada. Vamos trazer a praticidade que a gente tem hoje para dentro de casa, né, para o dia a dia. Então a gente tem essa pedra que é super prática, mas dentro de um ar, de uma atmosfera de fazenda. Exatamente isso. Muito bom. O Heron Oliveira, pelo YouTube, pergunta novamente qual a pedra da mesa. Você já falou, quiser repetir para o Heron? Chama Gneiss. Muito bom. Bom. E ele também manda parabéns, fala que o seu ambiente está lindo. Todo mundo adora o seu ambiente. Aí tem o Luan Vinícius. Ele fala, você usou tons escuros, mas na verdade cores. Não tem cor. Ou não. Tem? Não tem. Vamos ver. Vou deixar aqui com você. Aqui como a gente já está trabalhando com muita textura, né, a gente tem o piso, que é um piso 15x15, uma paginação pequena, que a gente tem notado que isso está voltando. A gente está acabando um pouquinho com aquela história das grandes peças. Vamos trabalhar agora com pecinhas menores. A gente tem o tijolo que está na parede, a gente tem o ripado, a gente tem a madeira carbonizada que apresenta pontos, nós naturais da própria madeira. Pensando nisso tudo, eu falei, vamos deixar as cores um pouco mais sóbrias, em tons de branco e off-white, trabalhar com o contraste da vegetação, que traz essa vida, esse verde mais intenso, e as nossas texturas. Uma pergunta. E as texturas, então não tem... Aqui, deixa eu ver. Tem alguém perguntando sobre a cadeira de palha da cozinha? Cadeira de palha da cozinha inspirada no Van Gogh? Essa cadeira é uma cadeirinha de antiquário. Eles vão ter que ir lá mostrar. É uma cadeirinha de antiquário e eu acho que ela representa muito bem a fazenda, né? Assim como outros objetos que a gente tem no nosso espaço, a cômoda, o nosso banco. Então acho que tem essa pitada e essa mistura que eu acho uma mistura super interessante do que é muito antigo com o que é muito atual. Muito bem. O Denis, então, está mostrando a cadeirinha. A gente tem algumas peças de antiquário aqui e o Denis foi mostrar a cadeirinha. Voltamos para o quarto, vamos dar um tempo para o Denis vir. Você tem plantas dentro de casa e alguém tinha feito uma pergunta, já devolvi o papelzinho. Alguém tinha feito perguntas sobre as plantas, como é que você fez a seleção de plantas para cá? Aqui eu tive uma parceira, a Bia, que é uma paisagista aqui da Casa Cor, a Bia Abreu. Bia Abreu, que a gente fez o primeiro programa dessa temporada, foi com a Bia, maquenzista também. Isso mesmo. E eu falei para a Bia o seguinte, é que a gente tinha pensado em 2 opções. Eu falei, ou a gente trabalha com cactos, que, querendo ou não, seria uma praticidade dentro de casa, dentro de uma amostra, mas não traz muita vida. Eu acho lindo, mas eu acho que trazer uma florestinha, na medida do possível, para dentro do nosso espaço seria mais interessante, já que a gente está falando de um espaço mais rústico. É quebrar um pouquinho esse clima e essa rusticidade. E a escolha foi feita junto com a Bia. Ela foi trazendo grandes folhagens, então. Exato, bem tropical, grandes folhas, realmente para preencher esse cantinho. Aí já estamos na área do quarto. A iluminação chama sempre muita atenção no seu espaço, que eu acho que deixa o espaço tão confortável, tão agradável. A gente tem os pontos de iluminação direta, mas daí a gente tem uma bela seleção de luminárias. É você que faz a seleção? Você conta com um produtor? Eu adoro iluminação, Marcinha. Adoro. Eu acho que a iluminação, a boa iluminação, ela transforma qualquer ambiente. E a iluminação ruim, ela pode estragar muitos espaços. Então aqui a gente tomou muito cuidado para que a gente tivesse uma iluminação indireta e também alguns pontos periféricos de luz direta. Claro que a escolha das peças, elas vieram de parceiros da Casa Cor, parceiros que eu levo para a minha vida e que são pessoas em quem eu confio. E teve a escolha a dedo de cada um desses itens. Cada uma das peças, porque são escultores. Curiosidade. Falando de iluminação, aqui no cantinho a gente tem 2 arandelas. Essas arandelas, elas têm mais de 50 anos e elas foram
da casa dos meus padrinhos, lá em São José do Rio Preto. Essas arandelas, elas são feitas em cristal fumê, com um baixo relevo jateado, que tem alguns desenhos. E essa casa foi demolida. Quando eu soube da demolição, eu corri até lá, peguei as 2 peças que eu consegui pegar, e eu falei, na minha primeira casa cor eu quero colocar isso, porque isso me representa também. E tá aí. E é Muito bem, são lindas, são memórias da sua infância também, então. Exatamente, eu acho que tudo que está aqui dentro me traz um pouquinho dessa memória afetiva, né? Muito legal, então estão as peças que o Renato salvou aí da demolição da casa do seu padrinho em São José do Rio Preto. Um beijo para o pessoal de São José do Rio Preto. Atrás de você tem uma estante que também preenche todo. É uma estante, faz às vezes aqui do armário para guardar as roupas. É isso, a estante, assim como esse jogo de vigas que a gente tem no teto, ela une o espaço da cozinha com o espaço do quarto. Eu quis trazer essa transição de novo e fazer uma estante multifuncional. Então ela pode servir como um apoio para a cozinha, ela pode servir como uma área de closet, pode também servir como uma área de objetos pessoais, fazendo um vazio para um cantinho de leitura, um cantinho de relaxamento. Sabe o que eu penso, Marcinha? Às vezes a gente pensa tanto em ocupar cada cantinho que falta o espaço vazio que a gente precisa para pensar, para refletir, sabe? Para sentir esse espaço um pouco mais amplo. E é o que eu quis traduzir aqui com esse vazio na minha estante. Muito bem, então a gente tem um espaço de calma e de reflexão. O quarto ficou uma delícia, como você falava, as tramas, as texturas utilizadas, tanto nos acabamentos de arquitetura quanto na decoração, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Isso fez muita diferença no teu espaço. E acho que as pessoas estão comentando isso, né? Eu acho que elas estão comentando. Olha, tem aqui o André Godoy, pelo Face, falou, com a paleta de cores, podemos dizer que é um ambiente masculino, sim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que existe sim uma identificação do homem aqui dentro, como eu falei no início. Aqui a figura é de um chefe de cozinha, um homem, né, jovem. Então eu acho que sim, ele está correto. Ótimo. E aí a Vanessa, eu não sei o que está me manchando toda a minha mão, não sei o que é, mas tem alguma coisa que, enfim, vai saber. O que será que é, né? Agora fiquei curiosa para saber. É só a mão direita, então deve ser uma das plaquinhas. Vanessa Sesconeto, eu acho, pelo Facebook, pergunta qual essa decoração tem um nome, tem um estilo? Como que você definiria? Ainda se fala em estilo de decoração, Renato? Eu acho difícil você categorizar hoje em dia. O que eu falo aqui é que a minha arquitetura é uma arquitetura afetiva. Então, assim, eu quero realmente que as pessoas se sintam bem, independente da época em que ela vive, independente do estilo que ela tenha. Eu acho que eu gosto que o meu cliente entre, ou que o visitante da Casa Cor entre e se sinta em casa, ou que queira estar aqui. E eu tenho ouvido muito isso. Que gostoso, poderia passar o dia aqui. E que bom, isso me deixa feliz, porque é exatamente isso que eu quero passar. Eu também passaria o dia com você me explicando esse espaço. Eu vou fazer mais uma pergunta, depois as meninas me dizem se tem mais. Não, tem mais coisa. Continue mandando suas perguntas. Alguém levará um convite para a Casa Cor hoje. Luiz Neto, pelo YouTube, pergunta sobre a referência da infância. A referência da infância que ele traz está ali naquelas luminárias, mas está no repertório que a gente cria quando a gente vai crescendo, né? Então tem um repertório. E o Rafael Rocha, pelo Facebook, pergunta sobre iluminação em ambientes pequenos ou escuros. Aqui você tinha iluminação natural. Você tinha um pouquinho de iluminação natural. Aqui a gente tinha 2 janelas. Na verdade, a gente tinha 3 janelas. 2 nesse espaço do quarto e uma no espaço da cozinha. Na cozinha, eu optei por fechar para criar o impacto da chegada, criar aquela perspectiva que a gente falou, aquela profundidade a mais que o espaço não tinha inicialmente. A iluminação aqui, a iluminação natural é fundamental, né, Marcinha, dentro de uma casa. Nesse caso, a gente colocou as persianas na frente para filtrar e criar uma sombra, um desenho mais interessante dessa própria iluminação natural. Sim. Em espaços pequenos, falando de iluminação artificial, são talvez mais importantes do que os espaços grandes. Eu acho que o espaço que é muito iluminado, ele não funciona tanto quanto o espaço pouquíssimo iluminado. Tem que existir um equilíbrio, sempre. Então, aqui respondendo à pergunta do Rafael Rocha. Eu tenho só mais uma pergunta antes da gente finalizar, que eu tenho visto muito isso. Você não tem mais parede, a gente não tem mais parede entre os espaços, mas a gente tem uma diferença de plano no piso. Aqui você usou a madeira. Isso poderia ser uma solução real para uma casa.
Poderia, sabe por quê? Nesse caso, eu quis marcar o espaço do banho, né? Então, a própria parede, quando eu divido em 3, eu divido em funções. Em um lado eu tenho o vaso sanitário, ao centro a cuba com a bancada e nesse último espaço, espaço de banho, seja uma banheira, seja um chuveiro. Quando eu elevo esse piso, eu marco esse banho, eu marco esse espaço, esse banheiro, mas também pensando numa vida real, num apartamento ou numa casa, eu posso subir isso até para ganhar altura em pontos de esgoto, em pontos hidráulicos, que às vezes a gente não tem isso. Então, o degrau, ele não é um problema, ele tem que ser bem aproveitado, né? De repente, você pode tirar partido, então, do degrau. A gente fala tanto de tirar partido de vigas e de pilares, aqui você pode tirar partido dos degraus. Senta aqui que agora você vai me passar o seu Instagram. Eu vou aproveitar seu banco. Você vai me passar seu Instagram e a gente vai, que não segue ainda, o Renato vai seguir, então, a partir de agora. Pode seguir. Qual é seu Instagram? É Renato Mendonça _ARQ, de arquitetura. Renato Mendonça _ARQ. Para quem não segue ainda, ficamos de fazer uma foto aqui no banheiro. Vamos.